Olá, pessoas! Tudo bom? No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a vida e a obra do dramaturgo Henrik Ibsen, considerado um dos criadores do teatro realista moderno. O maior dramaturgo do século XIX. Também era poeta e diretor teatral. Entre seus grandes trabalhos destacam-se Um Inimigo do Povo, Casa de Bonecas, Espectros, entre outras grandes obras da literatura mundial. Vida e obra que influenciou também grandes outros nomes como Oscar Wilde, James Joyce, Bernard Shaw, entre outros grandes escritores e dramaturgos de sua época. Lembrando aqui que isso tudo é um grande, imenso resumo de pesquisas que eu fiz aí na internet, de vídeos, de livros, um resumão bem básico para vocês entenderem um pouquinho sobre quem foi Henrik Ibsen e um pouco da sua obra e suas peripécias pela vida literária. Mas, se vocês quiserem realmente conhecer mais a fundo este artista, vão ter que pesquisar muito aí na internet e ler as suas obras, é claro. Eu vou dar algumas obras, alguns nomes de algumas obras que vocês podem pesquisar, encontrar aí na internet inteirinha em PDF para vocês baixarem. Afinal de contas, já estão em domínio público. Ibsen nasceu em 20 de março de 1828 numa cidadezinha pequenininha de 3.000 habitantes na Noruega. Seu pai era comerciante, dono de um armazém e de uma destilaria, enquanto a sua mãe cuidava da casa e da educação dos filhos. Um lar tradicional, conservador e feliz, dentro dos padrões daquela época. Feliz até um dia... Até seu pai falir, perdendo quase todos os bens da família. E como diz o ditado, quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela, as coisas começaram a ficar um pouco pesadas ali na família do Ibsen. Seu pai torna-se um alcoólico e sua mãe torna-se uma pessoa triste, submissa e muito religiosa ao extremo, deixando a casa com um clima pesado e de difícil convivência entre eles. Entre os 13 e os 15 anos, Ibsen até cursou uma escola particular antes das dificuldades da família, e suas matérias preferidas eram religião e história clássica. Em 1843, se mudou para a cidade de Grimstad para trabalhar como assistente de um farmacêutico. E lá, trabalhando na farmácia, se engraçou com uma jovem criada de seu patrão farmacêutico. E aos 18 anos, teve o seu primeiro filho. Ibsen até sustentou o seu filho até a maioridade, mas nunca se interessou em conviver com a criança, muito menos em conhecer ele. Parece que as coisas não mudam muito hoje, não é? Com o passar do tempo e com mais autonomia dentro da farmácia e com a mudança de dono do estabelecimento, o jovem artista fez aquele estabelecimento um ponto de encontro entre jovens discutindo política, sociologia e literatura. Tentou passar em medicina na universidade, mas não deu nada certo, afinal de contas, né? Nada a ver. Então acabou mesmo se dedicando à literatura, para nossa sorte. Ainda em Grimstad, escreve em sua primeira obra em 1849. Sua primeira obra para o teatro foi feito com um pseudônimo. Esse pseudônimo aqui que eu serei incapaz de pronunciar. E a obra é Catilina. Sua segunda peça foi Túmulo de Gigantes, encenada em 1850. Mas nenhuma dessas duas obras teve lá muita relevância para aquela época. Em 1857, assume a direção do teatro norueguês de Kristiania. Eu também não sei se é assim que pronuncia, mas sim é a atual Oslo.
No ano seguinte, em 1858, ele se casa. E mais adiante, em 1864, quando a Prússia invadia a Noruega, decidiu morar em outro país. E passou por várias cidades da Europa, mas tendo como destaque Roma e Munique. Ibsen ficou 27 anos distante da sua terra natal, distante da Noruega, mas quando voltou com tudo por cima, voltou como um autor já consagrado. Em 1865 escreveu Bran, onde consegue muita aclamação dos críticos finalmente. Mas foi com Peer Gynt, de 1867, é que foi reconhecido realmente com fama, sucesso e dinheiro. E agora, com mais reconhecimento, ele teve mais um pouco de liberdade para colocar mais de si em suas obras, colocando mais de suas ideias, de suas crenças, seus julgamentos, de sua visão de mundo em suas personagens e em suas obras, o que chamou da fase do drama das ideias. Mas é claro que sua era de ouro não podia ser de controvérsias e polêmicas. Suas obras realmente foram muito controversas e consideradas até escandalosas para sua época. Em 1873, finalmente finalizou, depois de anos de escrita, o que chamou de sua grande obra, Imperador e Galileu. Em 1879, publicou finalmente o que seria uma de suas maiores obras, uma das mais conhecidas obras de Ibsen até os dias de hoje, Casa de Bonecas, onde faz uma crítica pesada do papel da mulher no casamento, na família e na sociedade. É claro que também gerou muita polêmica. Torvald hasn't had a day's illness since, and the children are fit and healthy, and so am I. Oh, goodness, Christina, isn't it wonderful to be alive and happy? Oh, no. Oh, it is beastly of me. All I'm doing is talking about myself. Oh, you mustn't be angry with me. Tell me now, is it really true that you didn't love your husband? Why did you marry him then? My mother was bedridden and helpless. I had my 2 young brothers to look after. I didn't feel it would be right to refuse his offer. No, you were probably right about that. Yes. So he was rich at the time then, was he? He was quite well off, I thought. But his business wasn't doing well. When he died, it all went to pieces. There was nothing left. So then... Then I ran a little shop for a while. Oh. Had a little school. Anything I could think of. These last 3 years, I've never stopped working. But now it's over, Nora. My poor mother doesn't need me anymore. She's dead. Nor do my brothers. They've got jobs and can look after themselves. Oh, you must feel greatly relieved. No, just unutterably empty. If only I could have the luck to find a job. Some kind of office work. Oh, but Christina, that's so terribly tiring, and you look tired out as it is. No, the best thing for you would be a little holiday. Go to a spa somewhere. I don't have a papa to pay for it, Nora. Oh, look, you mustn't be angry with me. Oh, I'm sorry. Don't you be angry with me. The worst thing about being in a situation like mine is it makes you bitter. Well, you've no one to live for, so you get to be selfish. Em 1881, fez mais uma obra que também gerou polêmica, para variar, e que também possuía muita crítica da sociedade e as suas moralidades. E em O Inimigo do Povo, de 1882, a controvérsia vai chegar ao seu auge, quando discute a razão de uma massa da sociedade contra um único indivíduo. Será possível que um único indivíduo tenha razão perante a massa da sociedade? E também critica nessa mesma obra o liberalismo e o conservadorismo daquilo tudo. E essa obra também mostra um pouquinho também de como Ibsen se sentiu ressentido, né? Como ele sentiu aquele rançozinho de algumas pessoas da sociedade perante a sua obra Espectros, que não foi muito bem recebida por algumas coisas, enfim.
E aí, muitas outras obras que ele escreveu aí daí adiante, que vale um pouquinho mais a sua pesquisa. Indo um pouquinho mais à frente, logo quase no seu fim de carreira, volta-se a dramas um pouco mais introspectivos, deixando um pouquinho de lado valores morais, sociedade, se atentando mais a obras com conflitos psicológicos. E em 1899, Ibsen escreve a sua última obra, Quando Despertarmos Dentre os Mortos. E no início dos anos de 1900, Ibsen infelizmente adoece, tendo 3 derrames em curto espaço de tempo. E infelizmente, depois do seu 3º derrame, ele perde a habilidade da escrita manual. Ibsen morre em 1906, sendo enterrado com honras de Estado. Seu túmulo se encontra em Oslo. Reflexivo, controverso, sabendo sim tocar na ferida da sociedade da época, com temas sobre o cotidiano familiar e de como cada pessoa age de acordo com as suas necessidades e interesses pessoais. Inovou completamente o drama e como ele era escrito. Crítico mordaz, defensor da liberdade espiritual e individual, retratou questões humanas psicológicas de personagens complexos e ricos, de vontades e objetivos, dentro de obras icônicas que fazem refletir e emocionar até os dias de hoje. Gostaram? Se interessaram sobre Ibsen e suas obras? Eu recomendo que vocês comecem a ler por esta obra aqui, Casa de Bonecas, de Henrik Ibsen. Leiam essa obra, depois vocês colocam aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu vou adorar ler as ideias de vocês, de cada um de vocês. E é isso aí, minhas pessoas, meu povo, meus amigos, meus alunos, meus amados. Chegamos sim ao final de mais um vídeo. Lembrando para vocês que a gente precisa aqui dar aquela levantada no canal e para vocês me ajudarem com isso, vocês precisam se inscrever. Quem não é inscrito, se inscreva. Quem já é inscrito, dê o like e compartilhe. Compartilhe aí para o seu amiguinho, para sua amiguinha que gosta de teatro, interpretação e, por que não, literatura. Não deixem de estudar, pessoas. Muito obrigado por assistir este vídeo até o fim e até o próximo vídeo.